E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo e agora a gente vai falar algumas aplicações do diodo semicondutor. Então na aula de hoje a gente vai ver polarização direta e reversa, retificação de meia onda senoidal, retificação de onda completa senoidal, retificação de onda completa senoidal com um transformador com derivação central, né? Circuito ceifador e circuito grampeador, circuito elevador de tensão, né, ou multiplicador de tensão, e o diodo Zener. Antes da gente dar continuidade, vamos ver algumas anotações que são importantes. Então esse símbolo aqui, ó, né, quando eu tenho um terminal mais 10 volts, é a mesma coisa que eu tenho uma fonte, né? Quando ele tem só um terminal assim, um polo, quando ele é só um polo desse jeito, significa que a minha referência é em relação ao terra. Então é a mesma coisa que essa fonte aqui, né? A fonte convencional que a gente é acostumado. Né? Então 10 volts, né? Então não tenho nada aqui, então a referência é em relação ao terra. Então 10 volts em relação ao terra do seu sistema. A mesma coisa aqui para valores negativos, né? Então, se eu tenho menos 5 volts, vai significar a mesma coisa que o que? Esse menos 5 em relação ao terra. Então, a minha fonte está invertida aqui, né? Eu tenho o lado negativo e o lado positivo ligado ao terra. Aqui também algumas anotações de queda de tensão e de sentido da corrente. Então, aqui eu tenho uma resistência, eu tenho uma corrente e eu tenho os pontos A e B. Então, onde a minha corrente entra, eu digo que eu tenho o maior potencial. E onde ela sai, é o meu menor potencial. Ele perdeu o potencial, ela entrou com um potencial maior e aí ele teve uma queda de tensão e diminuiu esse potencial. Então, para lembrar, é só lembrar disso. Onde que entra, está chegando um maior potencial, né? Ela tem um maior potencial e aí com a queda de tensão ela tem um menor potencial. Então, onde que ela entra, eu adoto sinal positivo e onde que ela sai, eu adoto sinal negativo. Para me simbolizar isso, eu coloco uma setinha, né? Então, essa seta, a ponta da seta é onde que é o maior potencial e o início da minha seta é de onde que é o menor potencial. Então ela começa do menor potencial para o maior potencial. Como que eu sei que é o maior potencial? Na hora que a corrente entra aqui. A corrente entrou nesse polo, então aqui é o meu maior potencial. É um tipo de anotação. Então essa anotação eu vou chamar de notação de tensão VAB, porque a tensão é a queda de tensão do ponto A em relação ao ponto B. Então tá aqui. VAB, né, vai ser igual a tensão VA menos a tensão VB. Por isso VAB. Se eu inverter, colocar VBA, já vai mudar o sentido da coisa. Né? Então, por exemplo, aqui com números para a gente entender melhor. Eu tenho 8 e 6. Então, minha tensão VAB aqui vai ser 8 menos 6. Eu tenho uma queda de tensão de 2 volts aqui. Agora, se eu inverter a minha referência, eu vou falar, então se eu colocar VBA, o que significa esse VBA? É a tensão do ponto B em relação ao ponto A. Então eu estou medindo, é como se eu tivesse lá no multímetro com as ponteiras preto e vermelho, eu inverto elas, né, na bateria. Então ele vai me dar um sinal negativo. Como que seria, por que eu falo VBA? Porque é o que é? É a minha tensão final, VB, menos minha tensão inicial, VA. Mesmo que essa tensão seja maior. Né? No caso aqui, por exemplo, 8 e 6. Então como que vai ficar? Se eu colocar aqui VB 6 menos VA, que é 8, a minha tensão VBA vai ficar igual a menos 2. Porque eu estou medindo em relação do ponto A ao ponto B. E aqui em cima não, aqui eu estou medindo em relação do ponto B ao ponto A. Né? Então tem uma, tá vendo que a tendência da flecha aqui
É a tendência do crescimento do meu potencial. Então, diodo semicondutor, a gente já viu que a sigla, a letra que a gente usa é a letra D. O diodo de silício ele tem uma queda de tensão de 0,7 e o germânio 0,3. Aqui eu tenho a representação do meu diodo. Então esse lado aqui eu chamo de catodo e aqui anodo, né? Aqui para lembrar, ó, parece a letra K, né? Então catodo e anodo. E aqui ele um diodo comercial, ele tem essa faixinha branca, ou se ele for vermelho ele tem uma faixinha preta, ou ele, se ele for, depende do encapsulamento, ele vai ter uma marcação indicando quem é o catodo. Então aqui eu tenho catodo e anodo. Então a gente viu na aula passada que para o diodo conduzir ele tem que ser polarizado diretamente. Então para o diodo ser polarizado diretamente, eu tenho que ter positivo no anodo e negativo no catodo. Então vamos olhar esse circuito aqui. Eu tenho aqui minha fonte, esse lado, a barrinha menor negativo, está no terra, a barrinha maior ela vai para o circuito aqui, continua o circuito. A fonte é de 0,5 volts, então meio volt. Eu tenho meu diodo aqui, ele está falando que é um diodo de silício. E aqui eu tenho uma resistência de 1,2 kΩ. Então o que vai acontecer? Se esse diodo fosse ideal, o que é o diodo ideal? Ele não tem queda de tensão. O diodo ideal é o seguinte, se aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo, ele conduz, só isso, né? A gente já viu lá na outra aula de diodo, das características de diodo, que o diodo ideal ele não tem queda de tensão. Então, se fosse um diodo ideal, ele não ia ter queda de tensão, ele ia servir só como uma chave, né? Para conduzir ou não, se ele estiver diretamente. No caso aqui ele está diretamente polarizado, ele ia conduzir. Mas como esse diodo aqui, ó, o exercício está te falando que é de silício, então a gente adota que o silício ele tem uma queda de tensão de 0,7. Na prática a gente vai ver que essa queda começa com 0,5, 0,6, conforme vai aumentando a corrente, ele vai aumentando o valor dessa queda. Mas a gente, para fins de cálculo, a gente usa 0,7. Então, se for silício, então a queda é 0,7, então para ele conduzir, a tensão tem que ser maior que a tensão do silício, tem que vencer a barreira do silício, que é 0,7. Então, como a tensão da minha fonte aqui ó, é 0,5, se eu olhar rápido o exercício, falar, não, aqui conduz, né? Se for só uma pergunta, conduz ou não conduz? Eu olhasse rápido o exercício e ia falar, não, aqui conduz. Mas na verdade ele não vai conduzir porque a tensão da fonte é menor que a tensão do silício, né? Então ele não consegue polarizar o diodo. Se fosse no laboratório, a gente ia ver que quando ele começa com 4,5, depende do diodo também, a temperatura ambiente, tem vários fatores, né? Mas vocês vão ver que ele começa a conduzir alguns micros ampere, né? Daí micro, aí depois mili e aí vai aumentando. Mas aqui no caso para fins de exercício, silício é 0,7. Então, como a fonte é menor que 0,7, ele não conduz, por causa da queda de tensão do silício. Então, aqui a corrente aqui, ó, essa corrente aqui, como é um circuito série, é zero, ok? Então, se ele perguntar qual que é a corrente ID, ele até pergunta, né? Qual que é a tensão ID? Aí, por exemplo, a tensão VD já muda. Porque aqui eu tenho o quê? Que polo que está aqui ligado aqui, ó? Eu tenho o polo positivo. E aí, se eu voltar, se eu olhar aqui, ó, continuação do meu circuito, como não tem corrente, não tem queda. Então, toda a tensão, toda a queda de tensão da fonte está aplicada aqui. Então a queda, esse VD aqui do meu diodo é 0,5. É o mesmo da fonte. Então se você for olhar, o polo positivo da fonte está ligado direto aqui no anodo, e o negativo não é certo usar esse termo, mas assim, para ver se dá para entender. É por retorno, é como se fosse, não é que é um retorno, mas é que a continuação do circuito, né? Mas é como se fosse aqui, ó, um retorno, tá vendo? Então, se um polo positivo está aqui, por retorno aqui, ó, eu tenho outro polo aqui. Então,
a queda total da fonte está aplicada em cima do diodo. Então esse VD vai ser igual à tensão da fonte, porque ele não está conduzindo. Se ele conduzisse e tivesse corrente, o que vai acontecer? Essa corrente vai influenciar, vai ter uma queda aqui, né? Como não tem corrente, não tem queda aqui, então não altera esse valor. Agora aqui, outro caso. O diodo aqui, aí você já olha aqui, ó, por exemplo, independente de olhar o valor da fonte, você já olha aqui a polarização do diodo, você vê que ele está inversamente polarizado. Quando ele está inversamente polarizado, você já sabe que não vai ter corrente, ele vai bloquear, né? Então, o diodo de silício, então aqui a corrente vai ser 0. E a tensão VD novamente vai ser a tensão da fonte, que é a mesma análise do exercício passado. Uma coisa que talvez a gente pode pensar é: VR vai ter alguma queda de tensão? Não, VR não tem queda. Por que não tem queda? Porque não tem corrente. Se não tem corrente, não tem diferença de potencial. Outro exemplo aqui, agora eu tenho uma fonte de 8 volts, né? E eu tenho de novo o diodo de silício. Então o que vai acontecer aqui nessa fonte de 8 volts? O diodo de silício, a queda dele é 0,7. Eu vou ter a tensão da fonte menos essa queda aqui, menos essa queda aqui. Então, ó, como que eu fiz aqui? Eu tenho a minha fonte, o meu diodo. Aqui no caso, qual que é a queda de tensão de VD? VD vai ser a queda de... Lembra que o diodo não... Independente se eu aumentar a tensão, diminuir a tensão, né? No exercício, né? Claro que sempre igual eu falo, na prática ele vai ter uma variação, mas é bem próxima de 0,7. Então ele vai ter uma variação bem próxima de 0,7. Mas se eu aumentar a tensão, por exemplo, de 1 a 12 volts, vocês vão ver que a variação vai ser bem próxima de 0,7, essa queda de tensão. Se você medir com o multímetro em cima do diodo, você vai ver que essa queda vai ficar sempre em torno de 0,7. Então nesse caso aqui, eu tenho a minha fonte de tensão, ela vai ser maior que a queda de tensão do silício. Então esse diodo aqui ele vai conduzir, né, porque ele está diretamente polarizado. E aí a corrente vai ser determinada por essa carga aqui, por esse resistor. Então, para mim saber qual a corrente máxima do diodo, eu tenho que saber que diodo que eu estou usando e procurar o datasheet dele para ver. Então vamos ver como que fica a equação desse circuito. Então o que a lei de Kirchhoff diz para a gente? Que as somas de todas as quedas de tensões deste circuito aqui vai ser igual a zero. Eu tenho a tensão da fonte, quem está se opondo a essa tensão da fonte vai ser a minha tensão do diodo, então menos VD, menos a queda de tensão no resistor, VR. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, quem gera... Então aqui eu tenho quem está gerando essa tensão aqui do meu circuito, menos as quedas, né? Então aqui eu tenho a queda de tensão no diodo e a queda de tensão na resistência. Tudo isso vai ser igual a zero. Substituindo isso aí, né? A gente tem 8. Quanto que vale a queda de tensão no diodo? 0,7. Quanto que vale a queda de tensão na resistência? Não tem. Mas eu sei que a resistência VR é igual a R vezes I. Então a corrente vezes a resistência é a queda de tensão na minha resistência. Eu tenho o valor da resistência, substituo, né? Então quanto que vale a minha resistência? Minha resistência, ela vale 0,33 kΩ. Quiloohm, né? Quilo é 1000 ohms, né? Então se eu pegar 1000 vezes 0,33, eu vou ter 330, a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 330 ohms vezes I. Ajustando essa equação, eu tenho 8, ele estava com sinal negativo, 330i estava com sinal negativo, eu passei para cá. Desse lado da igualdade, como eu passei para o outro lado da igualdade, ele passa com sinal positivo. Só ajustar aqui para ficar melhor o visual. Então eu tenho aqui minha corrente
8 menos 0,7 vai dar 7,3. 7,3 dividido por 330, 22 miliamperes. Então isso vai ser igual a 22,2 miliampere. Então essa é a corrente que está passando aqui nesse circuito. Se ele fosse um diodo ideal, eu ia ignorar essa queda de 0,7, então aqui ia ficar 8 dividido por 330. Mas como o exercício está mostrando que é um diodo de silício, e aqui eu tenho o mesmo, né? Só que o que acontece aqui? Então aqui eu tenho a fonte de tensão, né? Porém meu diodo de silício ele está polarizado inversamente. Se ele está polarizado inversamente, ele não conduz. Então essa corrente aqui não existe. Né? Essa corrente aqui é nula, porque ele não conduz. Então não tem queda de tensão aqui em VR, então não tem o que eu calcular. A única coisa que eu tenho que saber é que VD, que cai naquela ideia lá. Né? Então como não tem queda de tensão em nenhum lugar aqui, toda a tensão da fonte vai estar aplicada em cima do diodo. Né? Porque ele está fazendo a barreira, então todo esse potencial vai estar aplicado aqui. Então ele vai estar, esse VD vai ser igual ao 8, né? 8 volts. Agora aqui, ó, aqui eu tenho uma tensão de 20 volts. Então quando eu tenho só esse ponto aqui, a gente viu lá no início da aula, que ele significa 20 volts em relação ao terra. E eu tenho dois diodos em série, o silício e o germânio. Eles estão polarizados diretamente? Então aqui eu tenho mais 20, tem um polo positivo, negativo, positivo e negativo. Estão polarizados diretamente, então eles vão conduzir. Então a queda de tensão do silício é 0,7, a queda de tensão do germânio é 0,3. 0,7 mais 0,3, eu tenho 1 volt de queda de tensão aqui nos diodos. Né? E aí, então o que eu vou fazer? Lei de Kirchhoff também aqui. Então eu pego a fonte, menos a queda de tensão do silício, menos a queda de tensão no germânio, menos a queda de tensão nessa resistência e menos a queda de tensão nessa outra resistência. Para que eu faço isso? Para mim poder achar o valor da corrente. E aí depois que eu conseguir achar o valor da corrente, eu consigo achar essa queda de tensão em cima dessa resistência que é a minha saída. Né? Agora a gente vai ver o diodo com a retificação de meia onda senoidal. Né? Então aqui a gente vai analisar uma onda senoidal e como que é feita a retificação dela e por que a gente chama ele de meia onda. Né? Então tá aqui o esquema do meu circuito. Aqui é a minha tensão de entrada, o meu sinal de entrada. Então VI, né? O meu período, então aqui é VM, né? Tensão máxima, tensão de pico. Aqui o meu eixo do tempo e aqui é a minha amplitude. Então a minha tensão de entrada vai ser aplicada aqui nesse início do meu circuito. Vai passar pelo diodo, que vai estar em série com essa resistência aqui. E aí eu vou ter um valor de saída. Então essa análise aqui que é feita, para ficar melhor entendimento, a gente utiliza um diodo ideal. O que é o diodo ideal? Ele não tem queda de tensão, ele não tem o 0,7 nem o 0,3 do germânio ou de outro material. Então ele conduz ou não conduz. Né? Então aqui, vamos pegar então, o primeiro ciclo da onda, ela está positiva. Então a onda positiva, positivo aqui, negativo nesse outro lado, né? Então ó, eu tenho positivo aqui no anodo do diodo. E negativo está no terra, né? Então aqui ó, negativo aqui no cátodo, ele vai conduzir. Nesse primeiro semicírculo ele vai conduzir. Então ó lá, é como se ele se comportasse como uma chave fechada. Então ó lá, nesse primeiro momento, V out, né? A saída vai ser igual à entrada. Ó lá, meio período. Então passou metade da onda.
Aí depois a tensão ela vai. Então a tensão vai, né? Ela fica no máximo dela e ela começa a diminuir, né? A senoide. E ela chega no zero e ela começa a inverter. Ela fica negativa. Então seria o análise do segundo quadro. Então aqui ó, ela inverteu, né? Quando ela inverte, a polarização na entrada aqui vai inverter. Então eu passo a ter negativo aqui na parte de cima e positivo aqui no terra. Então, o que vai acontecer com o meu diodo? Ele é ideal, então o diodo eu tenho negativo no anodo e positivo no cátodo, ele não conduz, ele está inversamente polarizado. Então, se ele não conduz, ele se comporta como se fosse uma chave aberta. Olha lá. Então ele não vai passar nada. Então, ó, quando a onda começa a inverter, olha lá, a mesma coisa aqui, ele abre o circuito, então não chega nada do outro lado, né? Zero. E aí depois ele começa tudo de novo, o ciclo novamente. Na hora que essa onda se repetir, o ciclo se repete. Aqui eu tenho dois períodos, né? Para a gente enxergar melhor. Então, olha lá, quando ela conduz, né? E aí ela corta, conduz, corta. Por isso vem esse nome de meia onda. Depois que eu retifiquei meu circuito, eu vou ter só meia onda passando. E um meio período, vou ter essa onda, não, eu vou ter um corte dessa onda. Aí eu tenho meia onda de novo. Se eu imaginasse que isso aqui fosse uma caixinha de areia, e aqui fosse essas dunas de areia, eu balançasse elas iam estabilizar nessa linha pontilhada, né? Eu ia ter um valor médio. Então esse valor médio a gente fala que é 0,318 vezes a tensão máxima. Então para o circuito meia onda, a tensão de saída, a tensão retificada, ela vai ser igual a o produto de 0,318 vezes a tensão de pico, né, do circuito que eu estiver utilizando. Então aqui eu preparei um retificador de onda de meia onda. Então eu tenho a minha fonte, um voltímetro aqui no meu diodo, e aqui eu tenho uma resistência em série. Olha a tensão dessa minha fonte, amplitude de 1 volt. E agora eu vou analisar o meu sinal de saída, que é o verde, né? Então esse sinal de saída, o que está acontecendo com ele? Ele é menor que o sinal de entrada, devido à queda, né? E aqui também no simulador, o diodo também ele possui uma queda de tensão. Eu vou mexer aqui na amplitude. Então, teve um exercício que a tensão era menor que a queda do diodo. Então eu vou colocar aqui 0,4. Olha lá, 0,4. O que acontece? O diodo não conduz, né? E aí se eu colocar 0,5 ele vai começar a querer conduzir, né? 0,6, 0,7. Então ali, né? Então aqui, ó. Então, como a tensão da minha fonte aqui eu estou aumentando aos poucos, ela está quase próxima do diodo, né? Começou a conduzir, mas a queda é muito grande no diodo. Então eu vou aumentar, vou colocar uns 10 volts. E aí a gente vê como que fica. Olha lá. Quando eu tinha uma tensão baixa de 1 volt, eu conseguia ver, vou voltar aqui para 1 volt, o que acontece quando eu tenho uma tensão muito baixa, né? Então aqui, ó, minha fonte está configurada para 1 volt, né? Então a tensão é bem próxima da polarização do diodo. Tá vendo o tanto de queda? Como que essa queda influencia? Olha a distância entre eles, né?
essa queda influencia. 1 volt para 0,7 é muito, né? Mas, por exemplo, se eu aumentar para 10 volts, né? Repare que a curva de saída quase não tem muita diferença em relação à entrada, porque é 0,7 em relação a 10 volts. E quanto mais eu vou aumentando minha tensão, né? Então é uma questão de projeto, o que eu quero fazer. Então aqui usando 10 volts, repare que ele conduz. E aí quando ele inverte o semiciclo, vou pausar aqui. Olha lá, quando ele inverte o semiciclo, pare aqui na onda, ela tá, né? Então, ó, o verde não está conduzindo. Olha, ele vai começar. Agora a onda passou do zero, ela vai começar a conduzir. Tá vendo? Então o diodo começa a conduzir. Tá? Então no semiciclo positivo, no semiciclo negativo, ele não conduz. Mas professor, se eu inverter o diodo, mesma coisa. Se eu inverter o diodo, ele vai mudar. Vai mudar que agora ele vai conduzir no semiciclo negativo e no semiciclo positivo ele não conduz. Olha lá, então já começou no semiciclo positivo, não conduziu, o negativo ele conduziu. Né? Invertiu o diodo. Tá vendo? Então lá, ó, a onda está aqui no positivo, semiciclo positivo. Agora ela está indo para o semiciclo negativo, ele está conduzindo. Certo? Então, ó, né? Porque o que acontece? Eu tenho positivo aqui no anodo, negativo agora aqui no meu catodo. Então, certinho, né? Então é isso. É legal que aqui a gente consegue ver bem, né? Bem visual esse simulador. Agora aqui a gente tem uma retificação de onda completa. Então na retificação de onda completa eu tenho a minha onda senoide de entrada. Só que na retificação de onda completa eu utilizo 4 diodos. Na retificação de meia onda a gente utiliza somente um diodo para fazer a retificação. Para eu conseguir aproveitar a onda, os dois semiciclos dela, nesse caso aqui eu preciso de 4 diodos. Eles vão trabalhar de par em par. Então esse é o formato. Eu tenho como se fosse o diodo 1 e o diodo 2 em série, catodo com catodo e anodo com anodo. Então onde que eu tenho anodo com anodo vai ser o meu lado negativo da carga. Onde que eu tenho catodo com catodo vai ser o meu lado positivo. Então na junção dos dois diodos em série aqui eu ligo o sinal que eu quero retificar. Então o meu sinal retificado ele vai ficar desse modo. Ó. Antes eu tinha só uma onda, agora eu tenho as duas, né? Por isso a gente fala onda completa. Vamos ver como que funciona isso. Então na retificação de onda completa, eu tenho no primeiro semiciclo, né? Eu tenho ao sinal positivo, ele está entrando. Essa análise que a gente vai fazer vai ser com o diodo ideal, então ele não tem queda de tensão de 0,7, senão a minha onda está um pouquinho menor, por causa da queda de tensão. Então a gente vai só olhar se ele conduz ou não conduz. Acho que eu vou pegar o esquema. Então eu coloquei o esquema eletrônico aqui no canto para a gente poder analisar. Então, no primeiro semiciclo, quem que vai conduzir? Então eu tenho positivo aqui, negativo aqui. Então, ó, quando eu chego com positivo aqui é o meu catodo. Então, para o diodo estar diretamente polarizado, ele tem que estar positivo no anodo e negativo no catodo. Então, ó, esse aqui ele já vai sair fora da jogada. Então, por isso que aqui está aberto o circuito. E aí quem vai conduzir vai ser o D2 aqui, ok? O diodo 2 aqui. Então eu vou ter um potencial maior aqui. Eu conduzi aqui, eu tenho um potencial maior aqui. Positivo aqui. Então se aqui está positivo, esse D4 aqui ele não vai conduzir mais. Então ele abre. Porque esse potencial aqui está maior que esse potencial aqui embaixo. Tá? E então ele continua aqui, passa pelo resistor. E aí, quem vai conduzir agora vai ser o D3, porque esse potencial aqui vai estar maior em relação a esse aqui, né?
ele vai estar maior em relação a esse e menor em relação a esse aqui. Então, ele vai fazer isso aqui. Ele vai conduzir no D2, passar pelo meu resistor, conduzir pelo D3 e retornar para a minha fonte. Então, lá, vamos lá. Passou pelo D2, passa pelo meu resistor, a corrente, e passa pelo D3 e retorna para a fonte. Então, ele conduziu a minha saída aqui, ó. Na minha carga eu tenho uma meia onda que já conduziu. Aí ele passou meia onda, ele vai inverter agora. Eu tenho semiciclo negativo. No semiciclo negativo, então o que vai acontecer? Essa parte de cima ela fica negativa e a parte de baixo positiva. Né? Então, a gente sempre usa a corrente convencional, né? A gente já falou nas outras aulas sobre isso, corrente convencional. Então, vamos começar aqui pelo positivo, né? Conversão. Aqui é o meu maior potencial, então o meu maior potencial está nesse ponto aqui. Ok? Então, aqui eu tenho o meu catodo e aqui eu tenho o meu anodo. Então aqui, ó, esse diodo aqui de cara eu já vejo que ele vai bloquear, porque aqui tá o positivo está no catodo. O positivo tem que estar no anodo, então o positivo no anodo e aqui, então o maior potencial aqui no anodo, o menor potencial aqui, negativo aqui. Então aqui ele bloqueia, então ele abre como se fosse um circuito aberto e aí ele vai conduzir no D4, como se fosse como uma chave fechada. Então ele trouxe esse potencial aqui, está maior aqui. Se esse potencial está maior aqui, eu tenho que olhar esse diodo aqui também. Porque quem está na jogada agora, tá essa resistência e esse diodo, certo? Então esse diodo aqui, se ele tivesse invertido, claro que ele ia preferir, em vez de passar pela resistência, a minha corrente, ela ia preferir passar pelo D2. Mas como ele vai ficar polarizado inversamente, ela vai ficar positivo, o maior potencial vai ficar no catodo e o menor no anodo, ele não vai preferir passar por aqui. Então ele vem, passa pelo D4, né? Lembrando que esse sinal aqui é positivo agora nesse momento. Deixa eu mudar aqui para não confundir. Vou colocar um positivo aqui, um negativo aqui. Então agora nesse segundo momento que a gente está analisando, inverteu a onda, né? Então eu tenho positivo aqui. Então o positivo, ó, ele vai conduzir o D4, então aqui o D2 não conduz, né, porque o potencial está menor aqui e aqui está maior, então vai pela resistência. Então aqui, ó, esse potencial está bem menor que este, então também não vai conduzir o D3, né, a gente já tinha visto isso, ele está aberto aqui, e o D2 também abriu aqui. Então, aqui, ó, então eu tenho um maior potencial aqui e aqui um menor potencial, então o D1 conduz. Então ele se comporta como um circuito fechado. Lembrando que a gente está analisando, né, novamente, como considerando o diodo ideal para facilitar a análise. Com isso, a minha carga ela vai receber o outro semiciclo da onda. Então, ele vai conduzir o outro semiciclo da onda. Agora, uma análise legal de fazer é o seguinte. Olhar a polaridade da carga. A polaridade aqui, ó, da minha resistência. Está vendo que aqui no primeiro momento ele polarizou positivo nesse lado e negativo desse lado. Ok, né? Olha só, no segundo momento, quando inverteu a tensão, a polarização manteve. Tá vendo? Eu tenho um maior potencial desse lado e um menor potencial deste lado da minha carga. Então, ó, como que era a minha onda, a minha senoide original? Ela vai, né? E aí depois ela inverte. Ela, na tensão contínua, vocês vão reparar que ela fica num quadrante só, que é do meu eixo. Então isso aqui vai dobrar aquele valor médio meu lá, né? Então na meia onda eu tinha 0,318, na onda completa eu vou ter 636 vezes a tensão de pico. Né? Então é aquela coisa lá, né, que eu falei da areia. Eu tenho duas dunas aqui, por exemplo, se eu jogar areia concentrada, ele vai criar essas dunas, né? Se eu balançar aí, por exemplo, se fosse uma caixinha aqui, então aqui, ó, essa caixinha aqui, ó. Se eu jogasse areia assim, despejasse areia, ela ia formar essas dunas.
Se eu chacoalhasse essa caixa, ela ia se ajeitar nessa área aqui, né? Então essa é a ideia dessa tensão média aqui da minha onda, né? Então, ó, eu tenho minha tensão de pico e aqui eu vou ter uma tensão média resultante dessas duas ondas que eu retifiquei. Então vamos analisar como que fica isso no simulador, que aí é mais dinâmico. Então eu tenho meus 4 diodos. Então anodo com anodo eu vou ter meu lado negativo, que vai deixar passar o menor potencial para a carga. E catodo com catodo eu vou ter o lado positivo, que vai deixar passar o maior potencial para a carga. Vou ligar então aqui o positivo na carga. O lado negativo eu vou ligar na referência. E eu vou colocar a carga também na referência. E a fonte? A fonte, como ela é alternada, não importa se eu ligar essa parte aqui, essa aqui, né? Então eu vou ligar na intersecção dos dois diodos aqui, um polo da fonte e o outro polo aqui. Tem um voltímetro na fonte, né? Só para a gente ver o sinal que está chegando. Então eu vou ligar aqui. Então, vamos analisar a tensão aqui nesse ponto aqui, ó. Vamos olhar aqui qual que é a nossa tensão. Está com 2 volts, então vou mudar. Outra coisa legal aqui de observar é o seguinte. Agora a gente tem 2 quedas de tensão nesse circuito. Tá vendo? Eu estou usando 2 volts aqui, mas eu tenho 2 quedas de tensões. Então se minha fonte está mandando aqui, independente da carga, né? Então minha fonte está mandando aqui então eu vou ter 2 quedas de tensões porque eles vão conduzir de par em par, a gente já viu lá, né? Então, ó, eu vou ter 0,7 aqui, por exemplo, se fosse o silício, né? E 0,7 aqui. Então eu tenho 1,4 de queda de tensão. Então se eu diminuir para 1 volt, então eu mudei para 1 volt a tensão, toda a queda já fica nos próprios diodos. Então, ó, 1.4 começa a ter uma pequena condução, né? Então vou trabalhar aqui com 10 volts também, para a gente poder enxergar melhor. Então, ó essa onda, a onda roxa é a fonte, né? E a minha onda verde é a parte retificada. Por que tem esse achatamento aqui? Porque eu tenho as quedas de tensão do meu diodo. Então vamos fazer uma análise agora. Então, olha lá, a minha onda agora ela está começando a subir. Olha lá, então semiciclo positivo, quem que vai conduzir agora? Eu tenho positivo aqui e negativo aqui. Então no meu semiciclo positivo, quem vai conduzir? Esse diodo aqui, né? Olha lá, esse daqui bloqueia, porque no catodo dele está chegando positivo. Então aqui é anodo positivo e ele conduz. E aí ele vai passar pela minha resistência, né? E aí é que eu tenho um maior potencial em relação à fonte, né? Então esse outro diodo vai conduzir. Está diminuindo agora, né? Olha lá. Agora ele inverteu. Então eu tenho negativo aqui e positivo aqui embaixo agora. Olha lá. Aqui a onda está aumentando, positivo. Então quem vai conduzir é esse diodo e esse diodo aqui. Repare que é sempre de par, né? Repare que ele mantém a polarização da onda na carga, né? Sempre mantendo a polarização da onda na carga. Então, olha lá, ele retifica o primeiro semiciclo, o segundo semiciclo, e assim vai, né? O semiciclo positivo, agora o semiciclo negativo. Positivo, e assim por diante. Para ficar melhor para olhar, geralmente a gente faz isso no laboratório, né? A gente pode utilizar os LEDs, né?
Então tá aqui os meus LEDs. Só mudar essa frequência da 60. Vou ligar aqui no catodo aqui, ó. Então vou ligar aqui no catodo e aqui no anodo. Então aqui eu tenho 4 LEDs. Deixa eu só ver qual que é a cor: verde, 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 verde. Tem que ser igual por causa da corrente, tá, pessoal? Então, é preferível ser igual os LEDs. A não ser que eu, por exemplo, eu sei que são os pares que conduzem. Quem são os pares que conduzem? Então aí eu posso colocar, por exemplo, se eu quero fazer tipo, se eu tenho um gerador de frequência no laboratório, um gerador de sinal, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um gerador de sinal no laboratório e eu posso mexer na frequência, eu posso usar pares. Então eu pego um par vermelho e um par azul para ficar parecendo uma sirene, né? Coisinha, mas é legal que dá de visualizar isso. Então eu vou acionar ele. Então vamos analisar aqui a fonte e a carga. Então, ó, neste momento aqui, a gente podia até nem analisar. Então, beleza. Então o que acontece aqui? Olha lá, no semiciclo positivo, aumentar um pouquinho a tensão também. Então aqui, ó, se a gente for olhar a tensão da fonte, agora ela está no semiciclo, está subindo no semiciclo positivo, né? Então, ó, positivo, quem vai conduzir esse primeiro diodo? Então o LED é um diodo emissor de luz, né? Que a gente já tinha visto na aula passada. Então, ó, então se aqui ele está conduzindo, então está passando corrente aqui, ele vai acender, né? Ele passa pela carga, pelo meu resistor, e ele acende aqui. Ele inverte, né? Então como cai a queda de tensão nele, ele vai diminuir o brilho, é lógico, né? E aí, depois o que vai acontecer? Como ele inverteu, quem vai começar a conduzir é esses dois aqui, ok? Então assim eu consigo ver os pares que conduzem com LED, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui numa fontezinha de 60, num transformador linear, e eu ligar numa rede de 60 Hz, eu não vou conseguir enxergar isso, porque é muito rápido. Mas no laboratório, se eu conseguir mudar essa frequência, eu consigo enxergar essa oscilação dos pares de diodo. Outra coisa interessante da gente notar é isso aqui, ó, essa carga aqui. Se eu não tiver carga, o circuito fica perdido. Ele não tem caminho. Então é isso, né? No diodo de onda completa, vamos olhar a onda completa aqui também. A onda aqui tem um pouquinho de queda, tem uma queda maior, né? Porque cada LED aqui está com 2 volts de queda. Mas ó, se vocês for reparar, sempre o semiciclo a polaridade não inverte na carga. E ele sempre funciona em par. Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguns testes com diodo que a gente pode estar fazendo com o multímetro. Então tá aqui meu multímetro, né? Lembrando as ponteiras, né? Vou retirar aqui. Então, para a gente olhar melhor a escala dele aqui, eu tenho a escala do meu multímetro aqui. E aí eu vou selecionar a escala onde que eu tenho o símbolo de diodo.
Eu vou ter bem aqui. Nessa escala, no caso desse meu multímetro aqui, ele também tem ele tem um teste de continuidade, né? Com bip. Então eu vou selecionar essa escala, ok? Pronto. Selecionada a escala, eu vou colocar as ponteiras novamente no lugar. Deixa eu voltar ele aqui para a bancada. Eu vou colocar aqui a ponteira preta no comum, a ponteira vermelha aqui na onde que eu medi tensão, miliampere, ohms, né? Beleza. Então, eu tendo em mãos as minhas ponteiras, agora vai fazer sentido. Lembra lá na resistência, ela não tinha polarização, então não tinha diferença se eu invertesse as ponteiras. Aqui no diodo, ele vai ter a diferença, né? No diodo eu vou ter uma diferença se eu fizer a inversão das ponteiras. Então, para testar o diodo, a gente tem que saber como que eu vou olhar esse meu diodo. Tem que saber analisar esse meu diodo. Então, aqui eu tenho alguns tipos de diodo. Eu tenho uma ponte retificadora já fechada, ela já tem esse encapsulamento. Então aqui se a gente viu lá que uma ponte retificadora ela tem 4 diodos, né? Aquele de onda completa. Aqui eu tenho uma outra ponte retificadora. Tem um diodo de sinal, aqui um diodo de uso geral, né? Aqui eu tenho alguns LEDs, outro diodo de uso geral aqui, né? E eu tenho um Zener, e eu tenho aqui um diodo Zener também. Esse diodo Zener até parece muito com esse diodo de sinal, né? Como que eu vou saber que ele é Zener? Para mim saber se ele é Zener, ou eu tenho que saber o número dele, né? A numeração que tem nele, em volta dele é bem pequenininha. O meu celular não vai conseguir focar esse número, mas vocês aí, quando for numa eletrônica, vocês peçam um diodo Zener. Pela tensão lá, o pessoal vai vender, independente se você não saber o número. E aí vocês olhem o número em volta. Quando ele está novo é melhor ainda, né? Esses diodos meus aqui já estão meio riscados, ó, até a numeração dele. Por isso é importante saber testar também o diodo, porque se você tem o diodo e ele tá, a faixa dele, do catodo dele tá meio riscada, então aí você sabendo fazer o teste de diodo, além de você detectar se ele tá bom ou não, você vai saber quem é o catodo, quem é o anodo do diodo. Então aqui é a ponte de diodo, mas antes de começar pela ponte, eu vou deixar ela aqui de lado. Vou pegar o auxílio aqui da protoboard. Aqui ó, esse diodo aqui, ele já está bem velhinho. E eu soldei dois, porque como os terminais deles são muito... Isso daqui eu uso na aula, né? Porque como os terminais deles são muito grossos, aí eu soldei um, um fios de telefonia nele para ele poder encaixar na protoboard com mais facilidade. Sem forçar também a protoboard, né? Porque se eu ficar forçando os bornes da protoboard, aí quando eu for precisar colocar um componente menor, ele vai estar ela já vai estar com defeito. Então aqui eu tenho meu multímetro e o diodo. Beleza, até bom que não está dando de ver direito a faixa aqui, né? Até bom porque aí para a gente ver como que funciona mesmo essa ideia da polarização. Beleza, então aqui a gente tem o nosso diodo. E aí eu coloquei um desenho aqui para ficar mais fácil. Então como que o nosso diodo é polarizado? Ele é polarizado sempre o maior potencial no anodo e o menor potencial no catodo. Então
positivo no anodo, negativo no cátodo. Okay? Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem as duas ponteiras aqui coloridas, né? Então a ponteira vermelha, por isso que é importante na hora de conectar no multímetro tá certo, tá? Se você perdeu essa parte aí, volta o vídeo um pouquinho e olha lá como que é feita a conexão. E então vamos lá. Então vou colocar a ponteira vermelha. Então vou tentar não tampar aqui, vou colocar a ponteira vermelha aqui e a ponteira preta nesse polo aqui. Olha lá, pessoal, o que aconteceu no multímetro? Ele está falando que está aberto, né? Ah, mas eu estou em dúvida, eu estou vendo, eu não sei se eu encostei direito. Então eu venho aqui, ó, encosto as pontas, tá vendo? Tá emitindo um bip. Então, o que eu fiz aqui, ó, não sei se dá de ver aí no vídeo, mas vou tentar dar mais um foco aqui, deitar ele. Tá bem ruimzinho. Mas a tarja dele tá bem apagada. Deixa eu pegar aqui ó, esse daqui. Esse dá de ver, né? Porque a tarja é preta. Esse diodo de sinal. Vamos usar ele. Só pra gente... Mas como eu tô vendo aqui, eu vou colocar o diodo de sinal no mesmo sentido da tarja desse diodo que tá aqui, do diodo de uso geral. Olha lá. Ixi, ficou ruim também. Mas dá de ver uma tarja preta, uma cor mais forte aqui desse lado aqui, né? E aqui eu tenho uma tarja branca bem aqui. Isso. Então, o que acontece? Essa tarja significa o cátodo do meu diodo. Então, na verdade, aqui estaria assim, a representação. Então, o lado que eu tenho essa tarja aí, essa faixa, é o lado do meu cátodo. Então, eu tenho que colocar o quê? Negativo no cátodo. Então, eu vou colocar aqui Opa! Aí, deixa eu não postar um motivo. Então, negativo no cátodo, positivo no anodo. Olha lá, apareceu uma queda lá, né? 679, 78, né? Então ele polarizou o diodo e ele mediu essa queda nesse diodo aí. Vamos aqui no outro. Olha lá, mesma coisa, tá vendo? 500... Uma variação, né? Deixa eu ver se é o 525. Firmou. Pessoal, tentei aqui, mas vai ter que ser assim mesmo. Depois vocês tentam aí na casa de vocês, né? Façam aí. Então para mim medir o diodo, então sempre, ó, a ponteira positiva, se ela estiver corretamente conectada no anodo do diodo e a ponteira negativa no cátodo desse diodo, ok? Esse daqui, o de sinal, tá melhor pra gente ver, ó, porque ele tem essa faixinha preta aqui, né? Então, né? Então essa é a polarização. Se eu inverter, né, que foi a primeira medição que eu tinha feito, ele dá um circuito aberto, né? Alguma coisa aqui, ok? E no LED também é a mesma ideia. No LED eu fiz um rabisco aqui com LED. Se vocês olhar dentro do LED,
nem todos, né? Mas a maioria, se vocês olharem dentro deles, vocês vão ver que ele tem uma diferença nessa junção interna dele. Então, na junção interna do LED, a parte maior é o positivo, é o negativo. Então, na junção do LED, a parte maior é o negativo e aquela partezinha, essa partezinha menor aqui é o positivo. Então, o maior é o negativo, o menorzinho é o positivo. Já peguei LED com construções diferentes, cara. Só que a maioria é desse jeito, né? Então, às vezes, que o pessoal é acostumado a quando o LED vem novo, ele vem com a perna mais, uma perna maior que a outra, né? Um terminal maior que o outro. Mas se você já cortou, está utilizando um LED que já foi mexido, então você pode testar também, como ele é um diodo também de luz. Você pode efetuar esse teste. E aí eu vou colocar aqui, ó. Como vocês não estão vendo, eu vou colocar invertido primeiro. Pra vocês verem que não vai dar nada. E agora já, porque eu tô aí na câmera não vai ver esse desenho dentro do LED, né? Agora eu vou colocar no sentido correto. Olha lá, ele até acendeu, né? Então isso também dá de eu testar o LED. Nesse multímetro também tem outra maneira de testar esse LED. Ele tem aqui, ó, bem aqui no cantinho, LED, né? E aí tem a polarização aqui, ó. Então eu vou olhar aqui dentro, positivo e negativo, mas se você não souber é só inverter ele. Né? Então eu inverti. Ok? Alguns têm essa opção, alguns multímetros têm essa opção. Então aqui eu tenho uma ponte, aí eu fiz esse esquema aqui da ponte. Tem esse esquema. Vou colocar um pouquinho mais para cima, só para... Tem esse esquema aqui, né? Então para a gente medir a gente tem que saber. E tem esse outro formato aqui que o pessoal utiliza, né? Mas tanto faz um ou outro, vai ser a mesma ideia, né? Tá virado assim. Ok, né? Então, o que eu vou fazer aqui para me medir se a minha ponte de diodo está em curto? Ah, tá, pessoal, até esqueci de dizer. Se o diodo tiver com problema, é que eu não achei nenhum diodo queimado aqui. Na hora que eu encostar, ele, no caso do meu multímetro, ele bipa, né? Ou ele vai dar zero. No caso desse modelo aqui de multímetro, mas depende do multímetro, você tem que conhecer o seu multímetro aí. Mas ele quer dizer que ele está em curto, né? E isso aí, geralmente, quando o diodo entra em curto, ele já, força o transformador, né? E se não tiver nenhuma proteção para trás, ele vem a queimar, né? Então, o transformador. Então, para me testar a minha ponte de diodo, ó, aqui na ponte de diodo, tá vendo aqui a C? Então, a C não tem entrar, o tipo de entrada pode ser de qualquer lado, que é alternada, né? E aqui eu tenho positivo e negativo, né? Então, positivo vai ser para esse lado aqui. Aí você vai me perguntar, mas uai, professor, mas o senhor não falou que o anodo, o catodo é negativo? Na hora de polarizar meu diodo, ele é negativo, né? Então, se eu vou polarizar, eu tenho que ter um maior potencial desse lado e um menor potencial aqui. Então, eu tenho que colocar positivo aqui e negativo aqui. Mas, para a carga, o que vai acontecer? Se ele, pensa comigo, se ele só polariza com maior potencial, então, ó, o maior potencial passa. Opa, pode passar. Maior potencial passa. Maior potencial pode passar. É positivo? Pode passar. É positivo? Pode passar. Então, o que acontece? Ele vai acumular um maior potencial desse lado. Ele vai ter um maior... como se fosse, entendeu? Só
ele vai, esse potencial desse lado aqui vai estar maior do que esse que aqui ele faz ao contrário. Aqui, ó, potencial aqui está negativo e aqui está positivo, então quer dizer que ele tá, esse lado está maior que ele, né? Então o que que acontece? Em relação a esse lado aqui, aí vocês revisem a aula aí também, que tem a parte teórica aí. Então, em relação a esse lado aqui, esse daqui, o potencial dele vai ser maior. Então, quando eu pegar uma ponte de diodo, ela vem marcada positivo e negativo. O positivo vai estar para esse lado do cátodo. Não quer dizer que mudou a história de como é polarizado o diodo. É por causa disso, porque se ele só conduz com maior potencial, então ele deixou passar quem é de maior potencial. Então, essa barra aqui vai ter um potencial maior do que essa. Então, essa barra vai ser positiva e essa barra é negativa. Mas a polarização é sempre positivo no anodo, negativo no cátodo. Então, na hora de testar, para testar sozinha a ponte de diodo, eu testo positivo no anodo, negativo no cátodo. Na hora que ela estiver no meu circuito, eu colocar uma fonte linear aqui, por exemplo, uma fonte de 12 volts, né? Aqui, na hora que eu for medir com o meu multímetro tensão contínua, eu vou ter que medir positivo aqui, onde que ele está indicando positivo, e negativo aqui, onde que ele está indicando negativo. Ok? Então vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, ó, se a gente for pensar, seguir se a gente seguir o que ele está falando aqui para gente, então se a gente fosse seguir a ideia dele, vou inverter aqui a figura, mas não é, tá, pessoal? Só vou inverter só para a gente poder entender. Se fosse seguir a lógica de polarização dele, do que a gente vem falando sempre, então seria assim, né? Positivo aqui. E aí na alternada aqui, ó, nesses terminais da alternada, seria o meu negativo, correto? Que seria o cátodo. Então vamos testar para ver se vai dar alguma coisa aí. Então encostei lá, ó. Encostei o positivo, está encostado. Olha lá, então mexendo aqui nos terminais da alternada. Nada, né? Então, isso comprova, vamos fazer para o negativo a mesma coisa. Então, seria negativo aqui, né? Então, negativo. E aí eu encosto, ó, o positivo na alternada. Então, positivo na alternada. Tá vendo que não alterou nada? Gente, não repara a sujeira aqui do multímetro não, é que eu deixo ele na maleta. Eu uso ele para mais parte elétrica, também não é só na eletrônica. Então, ele não fica só na minha bancada, né? Então, desculpa aí a... Então agora eu vou colocar aqui do jeito que eu expliquei para vocês. Então, quando eu polarizo o diodo, aqui no anodo é positivo e aqui no cátodo é negativo, né? Só que o que acontece? Ele só conduz assim, então, com maior potencial, então ele passa o maior potencial para cá, para essa barra. Então, em relação a essa barra aqui, que aqui só conduz se aqui tiver o menor potencial, esse potencial aqui é maior que essa barra aqui, entendeu? Então, por isso que o fabricante marca positivo e negativo, né? Mas e na hora de medir, professor? Então, na hora de medir, eu tenho que medir conforme o esquema, por isso que eu até coloquei esse esqueminha aqui. Então, na alternada, aqui vai estar ao meu maior potencial, positivo, e no cátodo aqui, né, vai estar o negativo. Então vamos ver se vai dar certo. Deixa eu inverter a ponteira. Então inverti aqui, vou manter aqui no positivo, aqui onde que é a barra que vai passar o maior potencial, para polarizar então negativo, né? Então negativo, olha lá, já deu. Tá vendo? Então, ó, eu medi esses dois caras aqui, ó. Eu medi esse, não sei quem que é o de cima, não quem é o de baixo, não dá de saber. Mas se essa ponte tivesse em curto, ela ia dar zero ou ele ia dar aberto, né? Ele ia dar um circuito aberto, né? Se tivesse com algum problema. Viram lá? Então, ó, né?
E agora para mim medir esses dois aqui, então eu tenho que colocar positivo aqui e negativo na alternada. Então eu vou colocar positivo aqui. Opa. Rapaz, tá difícil. Aí. Aí, positivo aqui. Tá tampando. E negativo aqui, na alternada. Então, beleza, 1. 8. Beleza, o outro. Tá vendo? Então, aqui eu medi. Então, do anodo pro catodo. Né? Anodo, catodo, anodo, catodo. Aí, quando eu inverto, então, eu coloco na alternada, eu coloco o positivo. E no lado onde que tem o sinal de positivo, né, que quer dizer que a barra vai estar maior, o potencial vai estar maior do que aqui, né? Sempre repito isso aqui, para a gente não confundir. Mas a polarização do diodo não muda, então aqui tem que ser o maior potencial, aqui é o menor. Só que em relação a essa barra, aqui o potencial é maior, por isso que o fabricante coloca o positivo, ok? Então eu coloco o positivo na alternada e negativo aqui na barra, nessa outra barra no catodo, né? Então, ó, negativo aqui e positivo onde que é alternado. Certo, pessoal? Aqui eu tenho outra ponte essa daqui é reutilizável. Eu peguei de alguma placa e desmontei. Isso, aqui que não vai dar de enxergar nada, né? Essa daqui, as marcações dela estão aqui, ó, na plaquinha. Então eu tenho positivo aqui e a alternada aqui. Tá vendo? Não muda o jeito de medir. E agora eu vou inverter, vou colocar positivo aqui e negativo aqui, né? Para medir esse diodo. Olha lá. E agora o diodo de baixo ou de cima, né? Não sei quem vai ser a sequência. Então, o que eu recomendo vocês fazer? É vocês comprarem, né, um diodo aí na eletrônica e testarem com o multímetro de vocês aí em casa, para ir pegando prática, né? Testando, olha o vídeo, aí você vai entendendo, faz o desenho, faz o esquema. Então essa é a ideia. Agora eu vou mostrar aqui, já que a função tá junto, porque depois eu vou compilar esses vídeos do multímetro. Então já que essa função tá junto, eu vou mostrar aqui como que é feita esse teste de continuidade aqui. Então aqui eu selecionei, ele já está junto, continuidade, eu tenho um pedaço de condutor aqui. Para que serve ele? Né? Então vou medir aqui, vou encostar aqui no marrom aqui. Né? Olha lá. Zerou, né? Deu continuidade. Está apitando, né? Certo? Então eu peguei o condutor marrom com o condutor marrom. Beleza, né? Então, se ele tivesse algum problema, ele não ia funcionar. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui é o vermelho. Eu pegar o vermelho. Só arrumar aqui, pessoal. Então, eu pego o vermelho. Olha lá, vermelho com vermelho, né? Encosta bem. Aí você já começa a suspeitar. Esse fio não está funcionando, né? Então, antes de você falar que o fio não está funcionando, testa a continuidade da sua própria ponteira para ver se ela está funcionando. Então, eu encostei as duas, opa, está funcionando. Aí eu volto de novo no fio. Olha lá. Encosta bem. Não está funcionando. Então, essa é a ideia da continuidade. Por que não está funcionando? Porque eu peguei, pessoal, e cortei ele antes, né? Eu cortei ele só para a gente entender essa ideia, porque aqui é um fiozinho curto, né? Um cabo curto, né? É um cabo de 4 vias, era 2 vias, quer dizer. E ele tá curtinho aqui, tá fácil de identificar. Imagina se fosse tudo da mesma cor os condutores, né? Então aí, e no vídeo aí quase que não dá de ver a diferença de cor deles, né? Então imagina isso. Aí para você identificar quem é quem, você usa essa função aí de continuidade, tá? Às vezes tem multímetro que tem bip, às vezes tem multímetro que não. Se você não tem essa função de continuidade, você pode usar a resistência também, tá? Quando ela baixar a resistência, ó, quando ela chegar próxima de zero, né? Você testa primeiro aqui as duas ponteiras.
aí você vai saber que tem algum tipo de ligação entre esses condutores, né? Deixa eu tirar o fio marrom também de dentro aqui, ó. Ele está inteiriço e esse aqui eu tinha cortado ele para dar esse problema mesmo, né? Então é isso. E aí qualquer coisa, revisem o vídeo, qualquer coisa pode me mandar as perguntas, tá, pessoal? Se eu puder ajudar. Aqui eu tenho a retificação de onda completa também, mas aqui no caso eu estou usando um transformador com derivação central. O que acontece aqui? Quando eu tenho um transformador com tap central, eu consigo, com apenas 2 diodos, eu consigo utilizar a onda completa dele. Por quê? Quando eu divido esse solenoide aqui do meu transformador, imagina comigo, esse extremo do transformador aqui, ó, nesse primeiro momento, que eu estou nessa foto aqui que eu estou analisando agora, esse extremo aqui, ó, ele é menor, o potencial é menor. E esse extremo aqui, o potencial é maior, ok? Né? Então, se eu fizer uma secção aqui no meio, se eu pegar e medir, né, vamos dizer que eu tenho o mesmo número de bobinas, tanto para essa metade como essa, então até aqui eu vou ter um potencial, devido ao meu número de bobinas. Só que esse potencial que eu vou ter aqui, ele é maior que esse daqui. Só que ele não chega a ser maior que esse aqui, nesse instante, né? Então, em relação a esse lado da bobina, aqui no meio, esse aqui é o menor potencial, aqui é o maior potencial. Em relação a essa outra bobina, o meio é o maior potencial e o extremo é o menor potencial. Na hora que eu inverter a minha onda, inverter a polaridade, vai inverter também essa mesma lógica. Aí aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo e também vai inverter aqui, né? Aí aqui vai ser positivo, aqui negativo. Como que o diodo vai funcionar? Então, quando eu tenho aqui, ó, o maior potencial, ó, ele está polarizado diretamente, então ele vai conduzir aqui, ó, né? Conduziu aqui, retorna para a minha fonte aqui no terminal central. E aí esse outro diodo ele fica aberto. Na hora que inverter, esse diodo vai conduzir, vai trazer um potencial maior para cá e aqui retorna para a fonte. E esse diodo, enquanto o D1 vai ficar aberto. Vamos ver melhor isso aqui. Então tá aqui. Eu tenho um primeiro semiciclo. Então no meu primeiro semiciclo, né, o que vai acontecer? Esse meu diodo aqui, ele está com potencial maior, então ele conduz para a carga. Já esse outro, o diodo, o maior potencial dele está aqui em cima. Ó. Aqui está menor. Né? Então ele vai abrir. Então ele conduz só essa primeira semiciclo. Quando inverter o semiciclo, vai inverter a polaridade, que eu tinha dito lá. Tá vendo lá, ó, que hora ficou negativo aqui e positivo aqui, né? Então, se eu for olhar o tap central, em relação a esse extremo, aqui é bem menor o potencial do que esse ponto aqui. Mas se eu olhar em relação a esse extremo, aqui o potencial é menor que esse extremo aqui. Como aqui o potencial é maior, ele vai conduzir esse diodo aqui. Então ele vai se comportar como se fosse uma chave fechada. Tá? Aqui eu tenho agora aqui o diodo ceifadores, né? O diodo ele já tem essa característica de corte, né? Então quando ele conduz, ele corta qualquer tipo de onda que ele for polarizado, dependendo do jeito que ele for polarizado. Né? Então ele vai cortar essa onda, né? Por isso que ele vem com por isso que a gente conhece ele como ceifador. Então às vezes eu tenho aqui, por exemplo, uma onda quadrada, eu quero que passe só metade da onda, né? Ou uma onda triangular e só metade dessa onda. Então ele tem essa característica aqui, de ceifar. Então essa primeira configuração, se eu coloco o meu diodo antes do meu sinal de saída, antes da minha saída, o que vai acontecer? Ele vai permitir passar o primeiro semiciclo. Se eu coloco ele aqui em paralelo com o meu sinal de saída, o que vai acontecer com ele? Ele vai desviar toda a corrente aqui, ó, no primeiro semiciclo, então ele vai zerar essa onda do primeiro semiciclo, e na hora que ele abrir, na hora que inverter, que ele abrir,
Ele se comportar como um circuito aberto, ele vai deixar passar apenas o segundo semiciclo, né? Então aqui ele está em série com a carga, né? E aqui eu tenho ele em paralelo com a carga. Aqui outros tipos outro exemplo que eu posso utilizar o diodo ceifador, ele junto com uma fonte de tensão, para mim fazer um deslocamento da minha tensão, né? Eu quero deslocar a minha tensão do lugar, então eu associo uma fonte contínua com a minha onda. Então esse arranjo aqui, se eu quero fazer um deslocamento da minha onda, então nesse caso aqui ele está usando uma fonte, corrente contínua, associada ao diodo. Então ele vai cortar, ele vai deixar passar a primeira onda, né, desse sinal, e aí ele corta a segunda onda. Mas ele vai cortar só depois que ela estiver abaixo de 5 volts, né? Isso para um diodo analisando um diodo ideal, né? Então, a primeiro momento ele soma a tensão da entrada 20 mais, então eu tenho 25 volts, e aí ele vai começar a inverter, mas como ele tem essa polarização de 5 volts aqui, né? Para ele zerar, ele tem que o sinal de entrada ele tem que vencer esses 5 volts aqui. Então, ó, menos esses 5 volts, né? Então ele faz por isso que ele desloca a onda de lugar. Aqui era o eixo original, então se fosse só o eixo original, essa parte não ia passar, né? Mas como eu tenho uma fonte de 5 volts, eu aumento aqui para 25 volts. E aqui eu só consigo zerar depois que a onda negativa vencer, a onda negativa passar desses 5 volts aqui, ó. Menos 5 volts. Aí ele vai zerar. E assim por diante. Agora que eu tenho o diodo grampeador, né, com essa configuração conhecida como grampeador, porque o que acontece? Ela carrega um capacitor que grampeia essa tensão, né? Ele vai pegar esse potencial do semiciclo, do primeiro semiciclo, e vai passar para o segundo semiciclo nessa configuração aqui. Então, na primeira, se eu ligar o meu sistema, então pessoal, aqui a gente tem um circuito grampeador. Nesse circuito grampeador a gente vai precisar de outro componente que aparece aqui, né, que vai fazer, associado ao diodo, vai fazer essa função nesse circuito grampeador. Esse componente é o capacitor. A gente vai, talvez nas aulas de eletricidade básica ou aqui nas aulas de eletrônica, mais para frente a gente vai falar mais sobre as características do capacitor. Mas por hora, então o que é o capacitor? O capacitor é um componente que armazena tensão elétrica em forma de campo elétrico, né? Então ele tem as placas dele, e nessas placas ele vai armazenar uma diferença de potencial, e essas duas placas elas vão ter uma interação através do campo elétrico. Se ele fosse ideal, eu ia carregar ele, por exemplo, 10 volts, e a vida toda ele ia ter 10 volts, mas como os componentes comerciais, né, eles não são ideais, mas a gente, o que eu falo, a gente parte do ideal para entender a parte real, né? Então ele vai ter uma perda. Claro que se eu carregar um capacitor, vai passar 1 minuto, ele vai ter uma tensão menor. Passou 2 minutos, menor ainda. 5 minutos, 1 hora, então ele vai se descarregando, né, devido às características da fabricação mesmo dele. Para fim de estudo, a gente estuda o ideal. E aqui o diodo ideal também, a gente está usando um diodo ideal para fazer esse estudo. Então aqui eu tenho uma onda quadrada. Essa onda quadrada, ela está representada aqui um período dela. Então meio período, o quadrante positivo. E aqui a outra metade do período, o restante do período, um quadrante negativo. Então o que vai acontecer quando essa onda quadrada chegar na entrada desse meu circuito? Então vamos analisar o que vai acontecer. Então no primeiro quadrante aqui,
Então chegou positivo aqui e negativo aqui. O que vai acontecer? Nesse primeiro momento, se eu chegar com um positivo aqui para esse meu capacitor, esse capacitor que o Bolestad utilizou, ele é um capacitor polarizado. Então a gente conhece ele aí comercialmente, o capacitor eletrolítico, né? Que é aquele capacitorzinho de alumínio axial, né? Então ele tem uma polarização. Aqui eu tenho os capacitores, algumas representações. Então aqui é o capacitor eletrolítico, né? Que é esse modelo que a gente está utilizando, que é a representação dele aqui. Ele é polarizado, ó, ele tem esse sinal negativo que indica o polo negativo dele, né? Então ela tem essa tarde aqui com esse sinal negativo. Esse é o eletrolítico. Então esse aqui eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for soldar, fazer um projeto, eu não posso inverter ele, né? Ele vai variar o tamanho dele conforme a capacitância, ó, 2200 aqui, ó, microfarad para 50 volts, e conforme a tensão. Então, conforme a tensão que eu utilizar e a capacitância, ele vai aumentar o tamanho dele. Aqui eu tenho ele não polarizado, os modelos não polarizados, né? São da parte eletrônica. E aqui esses aqui são bem conhecidos também, muita gente já viu ele, que são utilizados para auxílio da partida de motores, né? Então ventilador é muito utilizado esse tipo de capacitor aqui. Então voltando aqui para a nossa análise, então a gente tem um capacitor que vai armazenar. Como aqui a gente não está trabalhando com valores numéricos, se eu fosse trabalhar com valores numéricos, eu tinha que saber a tensão que eu vou precisar para trabalhar, e também eu tenho que calcular o tempo de descarga, né? Porque ele vai, se eu polarizo ele corretamente, ele vai carregar, ele vai levar um tempo a carregar, né? Por que ele vai levar um tempo? Porque a corrente vai circular através desse resistor, né? E aqui também, e depois ele vai descarregar pelo diodo aqui. Então talvez aqui, então eu tenho que saber bem como vai ser meu projeto. Talvez até eu tenha que colocar algum resistor, alguma coisa aqui para auxiliar nessa descarga, né? Então tem que saber esse tempo de carga, tensão reversa, e onde que eu vejo isso, né? E aí volta naquela questão, datasheet, sempre olhar o datasheet. Aqui eu peguei um datasheet qualquer, né? E aí tava olhando aqui, ó, que a tensão reversa dele, ela tem que ser menor ou igual a menos 1, porque senão eu vou forçar para esse modelo de capacitor, tá? Então vocês vão pegar a marca do fabricante que vocês compraram o capacitor e procurar o datasheet dele, tá? No site do fabricante. Então aqui eu tenho meu capacitor, ele tá no início do meu circuito. Eu tenho um diodo em paralelo com a minha carga. Se eu não tivesse esse capacitor, esse diodo em paralelo com a carga, ele ia parecer o circuito anterior, o ceifador, né? Ele ia cortar a onda na hora que ela polarizasse ele, e depois ele ia deixar passar só a onda que não polarizasse. Como eu tenho um capacitor agora aqui na jogada, o que eu tenho que analisar? A carga dele. Então no primeiro quadrante aqui, o que vai acontecer com esse meu capacitor? Ele vai se carregar. Essa barra chata que significa positivo do capacitor, e esse arco aqui significa o polo negativo do capacitor. O meu primeiro quadrante vai estar representado nessa forma, né? Então aqui eu vou polarizar meu capacitor, ok? Como aqui o potencial, aqui tem um negativo do capacitor, mas essa barra de cima aqui, o potencial está maior que essa barra de baixo. Então se aqui eu tenho um potencial maior que menor, então eu tenho positivo e negativo, o meu diodo vai conduzir. Então o diodo conduz, o que ele faz? Ele corta a primeira onda. Não vai nada para a carga aqui, né? Se ele fosse de silício, a queda do diodo ia para a carga, 0,7, né? Se fosse germânio, né? Mas para análise aqui a gente usa um capacitor ideal e um diodo ideal.
Então aqui no primeiro momento eu já carreguei meu capacitor e aí ele, o que acontece? Ele cortou. Então claro que tem um transitório aqui, mas vamos imaginar que ele já está no regime permanente. O que é o regime permanente? Quer dizer que o capacitor já carregou, né? Já aconteceu o ciclo que ele precisava para carregar o capacitor. Na simulação a gente vai ver o que acontece no transitório até. Então, nesse primeiro instante, esse diodo vai conduzir, então ele corta essa onda. Então no primeiro instante, olha lá, ó, a onda aqui ó, cortou, né? Então não tem então não tem nada. Se fosse um diodo ideal, né? For um diodo. Então sempre, por que eu fico repetindo isso? Porque sempre eu tenho que olhar o meu projeto e adequar, não posso esquecer, porque se é comercial, o que eu estou usando? Se é uma parte comercial, então eu tenho que considerar essa queda de 0,7, né? Para depois eu dar um jeito nessa queda aí. Será que ela vai influenciar, né? Por exemplo, se eu estou usando uma fonte de 1 volt, 0,7, uma queda de 0,7 influencia muito, né? Agora se estou usando uma fonte de 100 volts, 0,7 para 100 volts, né? Depende, né? Depende de quem, do que você vai precisar. Então nesse primeiro momento ele conduz e corta o primeiro quadrante. Só que nesse momento esse diodo também, esse capacitor, ele polariza, né? O capacitor polarizou. Como o diodo conduziu, ele trouxe esse potencial para cá, nesse primeiro momento. E aí, no segundo momento, ele vai inverter. Tá aqui, ó, inverteu a fonte. Ó, agora repare, ó. Tá vendo aqui? É a mesma coisa da associação em série, né? O capacitor aqui, como ele tem uma tensão armazenada aqui, e qual tensão que ele armazenou? Ele armazenou a tensão da fonte. Como a gente está trabalhando com tudo ideal, né? Então quer dizer que ele armazenou aqui. Se aqui foi 10 volts, aqui ele armazenou 10 volts. 1 volt, 1 volt, né? Então ele armazena essa tensão. E aí, como eu tenho um potencial aqui, tenho um potencial negativo, positivo. Aqui, ó, em série com ele, eu tenho outro potencial negativo, positivo. Eu vou somar esses dois potenciais. Então eu tenho duas quedas no mesmo sentido. Se eu tenho essas duas quedas no mesmo sentido, eu somo elas, né? Então se eu tinha 10 volts aqui e ele carregou com 10, então eu vou ter 20 volts aqui no segundo momento. Então nesse instante o diodo está em bloqueio, ele está em estado de bloqueio. Então aqui, quando eu chegar ao maior potencial no catodo do diodo, ele não vai conduzir, certo? Então ele abre aqui, né? Ele se comporta como uma chave aberta no diodo ideal. E aí, toda essa queda que eu tinha aqui, essa tensão mais essa tensão, vai estar na minha carga, ok? Então por isso, olha lá, a tensão inicial era V, né? Então, o que ele armazenou mais a tensão da fonte que está invertida. Então, aqui, vamos pegar agora aqui então o circuito da simulação e vamos dar uma olhada aqui nele. Aqui nesse circuito, então aqui eu tenho meu capacitor, tenho o diodo e a carga. Aqui eu tenho a fonte, essa minha fonte ela está de menos 10 a 10, um período de 10 milissegundos, né? E 50% de largura para cada quadrante. Okay? Então aqui, ó, agora que é o que eu falei para vocês do regime do transitório e do regime permanente. Aqui no transitório, eu até deixei para a gente ver o que vai acontecer com o meu capacitor. Meu capacitor, imagina que ele tá tudo aqui, tá tudo zerado, né? Descarregou, tá tudo descarregado. É a primeira vez que eu vou usar ele. Então a minha fonte, o que vai acontecer com o meu capacitor? Opa, pegou fogo. Por que está pegando fogo aqui? Porque a minha fonte, ela já iniciou. Repare que é o roxo aqui, né? E o verde é aqui a minha carga. Então o roxo, ele já começou com menos 10 volts.
E aqui eu não tinha nada de tensão nessa barra aqui, tá vendo? Então, o que aconteceu com esse meu capacitor? Lembra que ele é polarizado? Então, se ele é polarizado, se eu usasse um capacitor que não fosse polarizado, tudo bem, aí ele ia... Depois eu até troco aqui pra gente ver. Mas o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui para ficar melhor para enxergar. Esse lado do capacitor positivo e esse lado negativo. No primeiro momento, a minha fonte ela manda uma tensão, o que acontece? Inversa, né? Aqui essa barra vai ficar negativa e o capacitor ele é polarizado. O que vai acontecer? Menos 10 volts. Ele vai estourar na hora, né? Ele vai queimar. Então o simulador até faz essa representação. Mas vamos ver o que acontece mais para frente. Okay? Então, porque minha fonte ela começou negativa. Se eu inverter a fonte, o que vai acontecer? Inverter a fonte. Vamos lá. Olha lá, não teve esse problema novamente. Olha lá, eu tenho 10 volts positivo, polarizou, olha lá, o capacitor está até cheio aqui, ó. Esses dois sinais aqui, né? Significa que ele está cheio. E aí ela inverte o sinal, mas como ele já tem uma carga, ele vai levar um tempo para poder descarregar. Tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado com esse tempo aqui, com essa carga que eu estou utilizando. Porque se eu descarregar muito rápido, toda hora ele vai ficar forçando o capacitor, vai voltar naquele transitório lá inicial que a gente teve. Né? Porque ele vai zerar toda hora a carga do capacitor. Vai ficar muito baixa, né? Então vou voltar de novo do jeito que estava a fonte. E vamos lá de novo. Olha lá, ficou negativa. Né? Então o que acontece? Eu estou forçando uma tensão reversa num capacitor que ele é polarizado, que as placas dele já são feitas para eu ter um potencial positivo desse lado e um potencial negativo desse lado. Mas depois, o que vai acontecer? Olha lá, na hora que ela vai na hora que a minha fonte vai para 10 volts positivo, ele começa a carregar. Ele se carrega, né? E aí o que vai acontecer? Depois a minha fonte inverte e aí acontece aquela soma que eu falei para vocês. Deixa eu deixar correr mais um pouco aqui, que a gente analisa aqui em cima. Então, ó, agora minha fonte está invertida, né? Então, quando ela inverte, ela pega esse potencial que ele armazenou aqui, mais esse daqui. Né? E aí ele vai passar na carga, tá vendo? Nesse outro ciclo, o que está acontecendo aqui? Ó? O capacitor está se carregando através do diodo. Tá vendo aqui o pontilhadinho? Né? Então, nesse ciclo, ele passa por aqui, aqui nada. E aí, nesse outro ciclo, ele vai pela carga. Então, a tensão do capacitor mais diodo. Vamos olhar aqui no capacitor, como que está essa onda. Eu vou tirar essas... Seria o laranjado, tá vendo que ele está tendo uma pequena deformação. Não está dando de eu enxergar direito, eu vou tirar aqui. E eu vou tirar a outra. Então vai ficar só, né? Só para mim ver a carga e a descarga. Olha lá, ó. Como a minha frequência aqui é de 100 Hz, né? 10 milissegundos. Então meu capacitor, ele descarrega, né? Então vai depender muito da frequência e da carga que eu estou utilizando. Uma carga de 1K, né? Então depende do cálculo que eu tenho que fazer um cálculo aqui para ver a frequência e a carga dele. Então aqui no simulador está mostrando ó, que ela está tendo essa variação aí de 9,22 a 9,14. Legal? Então só para a gente ver de novo. Que ele está grampeando também a tensão, né? Ó. Aqui é a fonte, né? Sempre de 10 a menos 10, 10 a menos 10. E aqui seria a minha carga de 10 a próximo a menos 20, por causa da queda do próprio característica do circuito. Se eu inverter o diodo, né? Eu inverto também o meu
o meu capacitor. Então eu inverti, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou grampeando agora para cima, né? Ok? E nesse caso aqui, ó, se vocês repararam, o transitório nem pegou fogo. Por quê? Porque a fonte já começou do jeito que o capacitor queria, né? Ele começou negativo, né? Então ele polarizou aqui, ó. Começou negativo aqui, polarizou positivo aqui pelo diodo. E aí depois ele faz essa inversão. Legal? E aí, entendido bem essa parte do grampeador, a gente vai para um circuito elevador de tensão. O pessoal fala multiplicador ou dobrador. Esse aqui o pessoal conhece como dobrador, porque ele dobra essa tensão aqui na minha saída. Então ele vai pegar essa tensão inicial de entrada e vai fazer a mesma ideia lá do grampeador aqui no primeiro momento. Então se aqui eu polarizo o meu capacitor, esse primeiro capacitor C1 através desse diodo D1 e esse diodo aqui permanece em corte, o D2, né? Depois que eu inverter, o que vai acontecer? Essa tensão vai somar com a tensão da fonte, esse diodo vai permanecer em corte, né? E eu vou polarizar esse segundo diodo, esse segundo capacitor, né? Através desse, e esse diodo aqui vai conduzir, né? E aí eu vou ter, só que esse segundo capacitor aqui eu vou carregar ele com essa tensão aqui, lembra lá lá já era direto na carga, mas esse outro capacitor que vai segurar agora, vai segurar essa tensão, né? E por e o que vai acontecer no caso? Qual que é a diferença daquele grampeador para esse? Esse outro diodo, o D2, porque na hora que inverter novamente, o que vai acontecer? Ele vai polarizar reversamente, ele vai abrir, então ele não vai deixar descarregar esse capacitor. Quem vai poder descarregar esse capacitor seria a carga daqui para frente, né? Então ele abre o circuito e não deixa esse capacitor descarregar. Não? Essa análise aqui é baseada no grampeador, né? A gente baseia um pouco em cima do grampeador. A diferença é esse segundo diodo aqui mesmo, né? Que ele vai abrir esse circuito na hora que eu inverter novamente. Então vamos olhar aqui eu preparei também uma simulação aqui. Vamos olhar essa simulação como que ela ficou. Então vamos ver o que acontece aqui no nosso simulador. Então no primeiro momento, o que vai acontecer? Se a minha fonte, o semiciclo for para cima, né, ele vai carregar esse capacitor aqui, né? Então ó, minha fonte está subindo aqui, esse verde, né? Aqui eu coloquei um voltímetro aqui no meu capacitor, esse vermelho, e aqui no segundo capacitor, esse roxo. Então no primeiro momento, ó, esse capacitor se carrega aqui nessa malha aqui, ok? Então lá, está carregando, né? Então é a mesma coisa do grampeador. Está carregando. Agora a fonte começa a diminuir para fazer a inversão. Opa, e olha o que está acontecendo aqui. Porque antes da fonte chegar no zero, já está começando a carregar esse capacitor aqui. Porque agora, lembra que a fonte, o que vai acontecer? Esse diodo aqui abre, né? Ele vai se comportar como um circuito aberto. E aí, a fonte vai ser a soma dessa tensão, né, mais a tensão da fonte. E aí, ó, ele vai acontecer essa inversão. Então aqui eu também posso usar capacitores não polarizados. Eu não esqueci de fazer no outro, vou fazer aqui depois. Terminar aqui a análise. Então, agora, ó, o semiciclo já foi total, né? O verde aqui já está começando a inverter novamente. E aqui eu já carreguei esse meu capacitor.
Descarreguei esse outro capacitor e agora eu começo a carregar ele de novo. E na segunda virada, né, o que vai acontecer com ele? Ele vai somar lá as duas cargas, né? E assim vai, até entrar num regime permanente. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ver no regime permanente, ok? Ó, cada hora ele vai tendo carga, né? Até chegar próximo de 20, ok? Então aqui a minha fonte é o verde, esse vermelho aqui é a carga nesse capacitor e aqui é a carga no segundo capacitor. Já que ele entrou no regime permanente, vou diminuir um pouco aqui para a gente fazer a análise novamente. Então aqui ele entrou no regime permanente. Então, ó, Agora eu vou mudar os capacitores aqui, que eu tinha falado. Colocar um capacitor não polarizado. A capacitância eu não vou alterar, porque não tem carga aqui. Pessoal. Então vamos lá. Então, carga do primeiro capacitor, né? Aí ele já começa a somar na hora que ele inverte. Está muito rápido, né? Diminui isso. Agora eu já tenho a inversão da minha fonte, né? Ela já está voltando para o semiciclo positivo. O meu primeiro capacitor praticamente zerou. E agora ele vai se carregar novamente, né? Através daqui. E esse diodo aqui abriu, né? Para não deixar descarregar lá. Então ficou aqui armazenada essa carga aqui, tá vendo? Então essa é a diferença principal do grampeador, né? Esse cara aqui, esse segundo diodo, ele não deixa fazer descarregar esse capacitor. Como que esse capacitor iria descarregar? Com uma carga aqui para frente, ok? Então, o primeiro, ó lá, agora já carregou, manteve a carga também aqui, né? Já saiu no... E aí na hora que ele começa a inverter, porque eu já tinha 10 aqui, então não tem sentido ele carregar esse outro. Mas ó, quando ele começa a inverter, ele vai somando, né? Então cada vez que ele faz essa inversão, ele soma o que já tinha no primeiro capacitor para carregar o segundo capacitor. Então essa é a ideia aqui do circuito elevador de tensão. Vamos mudar essa fonte aqui, vamos colocar uma fonte quadrada também, então uma onda quadrada. Vou colocar uma onda quadrada, 50%, metade de potência para cada onda. Vou colocar uma onda quadrada. É boa, né? Colocar uma onda quadrada é boa. Vamos colocar um sinal quadrado aqui. Zerar essas rampas aqui. Colocar 10 volts também, tá? 10 e menos 10. E... Opa, menos 10. Beleza. Então aqui eu já tenho aqui a onda quadrada. Então aqui eu já tenho meu sinal quadrado. Beleza. Então vamos ver o transitório dele. Então, o que aconteceu?
o sinal quadrado ele já começa em 10, né? Então no sinal quadrado ele começou no verde. Eu não estou vendo o verde. Ah tá, ele está lá em cima. Ele está junto com a carga do capacitor. Então o sinal quadrado ele começa o verde. E aí depois ele inverte para menos 10. E o meu capacitor descarrega. Ele carrega esse outro capacitor aqui, o segundo capacitor. Ele carrega novamente esse meu primeiro capacitor. E aí, ó, ele vai somar a carga que tinha aqui mais a fonte. E aí vai guardar aqui nesse capacitor. Diminuir mais um pouquinho o tempo. Só para a gente ver aqui. Diminuir mais um pouco. Só para a gente ver quem funciona quem aqui, ó. Então no primeiro momento, aqui ele se carrega. No segundo momento, ele manda aqui, ó. Né? Então aqui agora. Aí ele inverte, ele manda por aqui. Certo? Depois vocês pausem o vídeo aí que dá de enxergar bem essas... Vou dar um zoom aqui. Tá vendo essas bolinhas aqui? É o sentido da corrente, né? Então aqui ele carregou. Aí ele inverte a fonte, ó. Aí ele vai por aqui. Beleza? Então a gente fez com uma fonte senoidal, um sinal quadrado agora. Trocamos capacitores, né? Acho que isso já dá para a gente pegar bem, entender. Qualquer coisa, dá uma olhada no vídeo novamente, né? E aí qualquer coisa pode estar me consultando para tirar dúvida. O diodo Zener a gente já tinha falado na aula passada. Então geralmente o pessoal usa o Zener para controlar a tensão. E aí eu tenho que ver qual que é a corrente, qual que é a potência desse Zener no datasheet. Depois a gente vai ver que eu posso usar ele, associar ele na base de um transistor e fazer um controle de um regulador de tensão, igual a gente compra já pronto o regulador, mas eu posso fazer com o Zener um regulador associado ao transistor. Como que funciona o Zener? Então aqui é a tensão, por exemplo, eu vou ter que jogar um valor para o meu Zener aqui. Então vamos dizer que o meu Zener é de 3,3 volts. Então a minha tensão Zener, o meu VZ, é isso aqui. 3,3. Então aqui, ó, se eu tenho a tensão Zener minha é 3,3. Se a minha tensão da fonte, já descontando essa queda de tensão da minha resistência, for maior que 3,3, então aqui nesse ponto aqui, se for maior que 3,3, o que vai acontecer com o meu Zener? Ele vai começar a conduzir, né? Para ele poder fazer essa regulação dessa tensão. Então ele vai conduzir a corrente excedente e vai passar um pouco de corrente aqui por essa carga. Então essa corrente que vem aqui, ela vai ser desviada pelo Zener para ele fazer esse controle, e uma parte vai passar pela minha carga e vai retornar aqui para a minha fonte. Então se eu aumentar essa tensão aqui, se essa tensão chegar maior aqui, o que vai acontecer? O Zener começa a conduzir, né? Então lá na região de depressão lá do diodo, o Zener vai atuar nessa região para a tensão que ele for designado. Então tem que sempre olhar a potência, né, dele para mim não exceder essa corrente. Então essa corrente, quem vai limitar ela vai ser esse resistor aqui. Se eu descuidar e inverter, soldar ele invertido no meu projeto, ele vai conduzir como um diodo normal de silício. Então vamos fazer esse circuito Zener que a gente tinha lá. Vou colocar um resistor, aqui é um resistor, achar meu Zener,
Então aqui eu estou usando uma fonte contínua, tem a carga paralelo com o Zener, 10 volts, vamos mudar essa tensão dele aqui. Vamos colocar o que a gente falou lá, 3,3. 3,3. Beleza. Então, até bom deixar as duas resistências com o mesmo valor, porque aí fica legal, fácil de fazer o divisor de tensão, né? Vai ser metade, sempre metade da fonte, né? Metade do valor da fonte. Então, bem aqui nesse ponto eu tenho 500 milivolts, né? Meio volt. Então, a fonte de 1 volt. O que está acontecendo aqui? Ó? O Zener não conduz nada. Por que eu estou olhando ele? Vou fechar aqui. Pronto. Então, o Zener aqui ó, não está conduzindo. Por que ele não está conduzindo? Porque não chegou na tensão de operação dele. Então, vamos aumentar essa tensão. Como a gente sabe que vai dividir pela metade, então se a gente colocar 6,66... Opa, passou um pouquinho. 6,66. É porque aqui o que está acontecendo? Ele está conduzindo ó, 237 microampere, né? Microampere 10 a menos 6, né? Então ele está passando uma pequena corrente aqui, porque aqui o simulador ele tem alguns parâmetros para simular um diodo Zener real, ok? Então tem que pegar lá o datasheet do diodo e configurar aqui. Então 6,3, se eu não tivesse eu vou tirar o Zener aqui só um minutinho, só para a gente ver. Bem aqui nesse ponto, ó, eu teria 3,3, tá vendo? 6,6, teria 3,3. Vou aumentar para 7 volts logo. 7 volts era para mim ter 3,5, 3,5, né? Olha o que aconteceu, aumentou a corrente que ele está desviando, ó. E aqui na carga 3,21 volts, né? Aumentar para 8 volts. Então vou ter 4 e 4, né? Então o que aconteceu aqui? Olha lá, ele aumentou para 1,54 mA, tá vendo? Que ele está desviando um valor maior de corrente para manter aqui o 3,3 aproximado na carga. Aumentar para 9. Olha lá. Cada vez que eu aumento, ele aumenta a quantidade de corrente que ele desvia aqui, ó, né, a minha fonte. Tá vendo? Então, se eu não tivesse o Zener, já sei o que eu vou fazer, vou colocar uma chave aqui. Então, eu coloquei uma chave aqui. E aí, se eu não tivesse esse Zener, ia ficar 4,5, 4,5, né? Vamos lá, 4,5 aqui nessa resistência e 4,5 aqui nessa resistência, volts, né? Eu tenho duas quedas aqui porque elas são iguais, então ela divide a tensão da fonte. Quando o Zener entra na jogada, esse 4,5 aqui, ó, ele não fica mais 4,5. Por quê? Porque ele desvia essa corrente aqui, ó, para manter a tensão de 3,3 aqui na carga, né? Não tá 3,3 porque aqui ele está simulando um Zener real, com aquelas configurações lá, né? Então ele está desviando, ó. Quanto que ele está desviando de corrente? 2,51 miliampere. Então a maior parte da corrente está sendo desviada por ele. Por isso que tem que tomar cuidado com qual é a potência que ele pode dissipar. Pela potência eu consigo achar a corrente que vai poder passar nele. Aqueles exercícios lá de potência que eu passei para vocês, vocês conseguem achar qual que é a corrente dele, né? A mesma ideia lá. E aí você pega então a potência Zener e acha a corrente que pode passar aqui. E aí você vai ter que limitar com esse resistor aqui, né? Então basicamente essa é a ideia do Zener. Agora vamos fazer o contrário. Se eu pegar o Zener e inverter o Zener, soldar ele invertido, o que aconteceu ali? Então aqui ó, ele está conduzindo como se fosse um diodo comum, né? A queda de tensão está em cima dele, né? Aqui, ó. Então, ó, inverti ele, o que está acontecendo aqui? A corrente está passando tudo por ele. Melhor caminho, né? É um diodo diretamente polarizado, positivo aqui, negativo no cátodo, positivo no anodo. Ele vai
polarizar. Essa queda de tensão que está aqui em cima da carga é a queda de tensão do diodo aqui, se fosse um silício aqui. Vamos colocar um silício aí pra gente. Beleza. Então, ó. Então ele vai se comportar como se fosse um diodo, ó lá. Coloquei um diodo normal aqui. E só para relembrar o diodo normal, sei que a gente está falando de Zener, mas se eu inverter esse diodo aqui comum, o que vai acontecer? Ele não conduz. Então, ó lá, 20 e 20. É a mesma coisa de estar aberto aqui, ó, tá vendo? Tanto aberto como fechado vai fazer diferença. Para ele dar 20 e 20 no Zener, eu teria que abrir a chave, né? Vou colocar o Zener novamente aqui. Olha lá, ele está desviando, né? Para ele dar 20 aqui, ó, 20 volts, eu teria que abrir. Que é o caso do diodo lá sem abrir ou com ele aberto. Sem o aberto, ele se comporta como um circuito aberto. Já o Zener não, essa é a diferença, né? O Zener, ele conduz. Posso até fazer isso aqui, né? Vou colocar mais uma chave aqui. Para a gente comparar os dois. Né? Então esse é o comportamento do Zener, ó, com o catodo para cima, né? Aqui sem ninguém. E aqui seria o comportamento do diodo comum, né? Então inversamente polarizado, o que vai acontecer? Ele não conduz, ele comporta-se como se fosse essa chave aberta mesmo, né? Ok? Agora se eu inverter o anodo e o catodo aqui dos dois, né? Eu ligo o circuito. Então vamos entrar com o Zener aqui. Olha lá, o que acontece no Zener? Ele conduz como se fosse um diodo normal, então tem que tomar cuidado com isso na hora de inverter. E se for no diodo normal, no diodo comum, ele vai conduzir como diodo. Ele vai conduzir, né? Diretamente polarizado, ele vai conduzir. O Zener também, ele fica diretamente polarizado, conduz. Não regula, ele não vai regular nada de tensão. Então, para ele regular, você tem que saber o que você quer regular e colocar ele inversamente polarizado. Que aí o que vai acontecer? Ele vai regular para tensão e o restante ele vai cortar. Vai desviar essa corrente para fazer essa regulagem. Vou voltar para 10 volts. Tensão menor, né? Colocar 20 volts. Isso. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.